E aí pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje trabalharemos o conceito de carga elétrica, certo? Faremos uma introdução à eletrostática. Então, quem está no terceiro ano aí, já está estudando essa parte, sabe que a eletrostática é a parte da física que vai estudar justamente os processos de eletrização, tudo que envolve eletricidade, digamos assim, não é isso? Então, primeiro, o professor, o que é carga elétrica? Carga elétrica nada mais é do que uma propriedade de um corpo, certo? Então, todo corpo ele tem carga elétrica. É a mesma coisa da massa, todo corpo tem massa. Mas, professor, o que seria isso, essa carga elétrica que o corpo tem? Veja, vocês sabem que o corpo ele é formado por átomos. O átomo nada mais é do que esse pequeno desenho aqui que eu estou fazendo. Não está muito bem não, mas dá para vocês entenderem, certo? Esse átomo ele é formado por um núcleo, e esse núcleo é rodeado de elétrons. Ele tem a eletrosfera, não é isso? Acho que o professor de química já deve ter falado isso para vocês. Então veja, o núcleo ele é formado por prótons e nêutrons. E a eletrosfera é formada por elétrons. Veja bem, quando eu estou trabalhando com elétrons, a gente tem que entender que é uma carga negativa. Prótons é uma carga positiva. E os nêutrons, professor, é uma carga nula, zero, não vale nada. Você não vai usar ela. Então, elétrons, negativa, prótons, positiva. Você tem que entender isso daí. O que até aqui? Depois a gente pode vir o quê? Que tanto o elétron como o próton, ele tem uma carga que é chamada de carga elementar, certo? É o valor dessa carga, é o valor dele. Então, se eu colocar em notação científica, o valor é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Aqui tem um Czinho, né? Esse C é de quê? De Coulomb. Então, a unidade de medida da carga elétrica vai ser o Coulomb, certo? Unidade de medida do Coulomb, que é representado pelo símbolo C. Então, ô professor, mas por que o senhor aqui está trabalhando com mais ou menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19? Veja, pessoal, porque se eu estiver trabalhando com a carga negativa, quem seria esse valor da carga elementar? Menos 1,6 vezes 10 a menos 19, não é isso? Se eu estiver trabalhando com a carga positiva, certo? Um próton, no caso, que seria o valor da carga elementar? Mais 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Outra coisa, o corpo, quando ele é tido como neutro, ele é chamado de neutro, digamos assim, é porque ele possui a mesma quantidade de carga elétrica positiva e carga elétrica negativa. Então, você que está aí, certo? Essa câmera que está gravando, o quadro, até o giz, certo? Ele tem uma carga positiva e ele tem uma carga negativa. Então, observe o seguinte: se essa carga positiva e essa carga negativa forem iguais, o corpo tiver a mesma quantidade, certo? Esse corpo é chamado de corpo neutro, certo? Não há um excesso nem de carga positiva nem de carga negativa. Elas se anulam. Então, vamos imaginar, se eu tivesse 5 cargas negativas e 5 cargas positivas, mais 5 com menos 5 daria 0. Então, um corpo neutro. Agora, quando esse corpo perde ou recebe elétrons, ele muda. Ele passa a ficar eletrizado, ou positivamente ou negativamente. E assim, eu deixo de chamar ele de átomo. Eu aqui ainda continuei chamando de corpo. Mas quem está estudando aí química, o professor já explicou que se torna um íon, né? Então veja, ô professor, por que o senhor disse que perde ou ganha elétrons e não prótons? Bora observar aqui, ó. A eletrosfera, certo? É o lugar mais próximo que eu consigo tirar o elétron. Certo? Se eu pegar o átomo e quiser tirar elétron ou próton, o que é que eu vou chegar primeiro? Ao elétron, porque está na eletrosfera. Ô professor, se eu quiser tirar o próton, veja, para você tirar o próton, digamos assim, seria mais difícil, porque você teria que passar pela eletrosfera todinha,
chegar aqui no núcleo, que o núcleo é bem pequeno, é menor do que isso daqui, né? Eu não usei nenhuma proporção, né? Não fiz uma figura proporcional, mas é muito pequeno, então é algo muito pequeno mesmo, então você não teria facilidade de tirar isso, então é mais fácil você tirar os elétrons que estão mais próximos de você e são maiores, digamos assim. Então, quando eu tiro isso, o meu corpo ele deixa de ser um corpo neutro e passa a ser um corpo eletrizado. Recebe o nome de íon, digamos assim. Nessa parte a gente vai chamar eletrizado positivamente, eletrizado negativamente. Certo? A gente não vai chamar de íon. Mas quem estudou um pouquinho de química, viu que quando você tira elétrons, certo? Então eu tenho uma quantidade de elétrons, vou tirar. Se eu tiro, a minha carga positiva fica maior. Então meu corpo fica eletrizado positivamente. Significa dizer que perdeu elétrons. Em química, o nome passa a ser cátion, certo? Quando o íon ele é positivo, ele tem mais carga positiva, se dá o nome de cátion. E quando você tem um corpo e do elétrons, ou coloca mais elétrons para esse corpo, a quantidade de carga negativa vai ser maior do que a carga positiva, certo? Então ele vai ficar eletrizado negativamente. Na química a gente conhece isso como sendo ânion. Então observe assim, quando o corpo está eletrizado negativamente, significa dizer que ganhou elétrons. Beleza até aqui? Então, eletrizado positivamente, perdeu elétrons, eletrizado negativamente, ganhou elétrons. Eu também posso determinar a quantidade de carga elétrica que existe em um corpo. Basta eu pegar o quê? A carga elementar e multiplicar pelo número de prótons ou número de elétrons. Veja, o corpo está neutro aqui, como eu expliquei a vocês. Por quê? A quantidade de prótons e de elétrons é iguais. São iguais. Certo? Quando há essa diferença, eu posso dizer que um corpo ele é eletrizado positivamente ou negativamente. Eu posso dizer qual é a carga que ele tem, qual é a quantidade de carga elétrica. Então, para achar a quantidade de carga elétrica, nada mais é do que um produto do número de prótons ou elétrons que esse corpo possui pelo valor da carga elementar. Então, a gente já viu que a carga elementar é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Vai depender o sinal aqui se a gente estiver trabalhando com elétron ou com próton. Aí eu coloquei um pequeno exemplo aqui para vocês entenderem. Veja, qual é a carga de um corpo que perdeu 10 elétrons? É a fórmula mesmo, professor. Q é igual a N vezes E. Ele quer que eu determine o quê? Eu quero que você determine a carga. Então, quem é a carga? Q. Qual é o número de elétrons ou prótons? Você vai olhar aqui que ele perdeu quantos elétrons? 10 elétrons. Então, quem é o valor de N? 10. Ô professor, até aí eu estou entendendo. Agora, e o valor de E? Eu vou botar mais 1,6 ou menos 1,6. Pessoal, vocês vão ter que colocar, eu vou até colocar aqui entre parênteses, vocês vão colocar mais 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Ô professor, por que 10? Por que mais? Veja, se ele está perdendo elétrons, significa dizer que a quantidade de prótons é superior. Então, ele vai ficar eletrizado positivamente, porque ele perdeu elétrons. Então, você vai trabalhar com um corpo eletrizado positivamente. Então, é por isso que a carga elementar tem que ser positiva. Se ele tivesse ganhado elétrons, você colocaria lá o sinal de menos. E aqui, pessoal, é só multiplicar. Veja, aqui eu estou trabalhando com potências, não é isso? Eu quis colocar um número que desse uma multiplicação mais fácil aqui para vocês entenderem. Mas aqui, veja, eu estou multiplicando uma potência de base 10 por outra potência de base 10. Então eu poderia apenas somar os expoentes, né? Lembrando que aqui o expoente é 1. Então eu vou repetir 1,6
E agora repita a base e soma os expoentes. Então, 1 mais menos 19 vai dar menos 18, fazendo o jogo no sinal, não é isso? Como é que eu represento quantidade de carga elétrica? Qual é o símbolo? O Czinho, que é de Coulomb, certo? Então, a quantidade de carga desse corpo, nada mais, nada menos, é de que 1,6 vezes 10 elevado a menos 18 Coulomb. Pessoal, espero que vocês tenham entendido e tenham gostado da aula. Próxima aula, vamos ver processo de eletrização. Deixa aí seu like, siga, curta. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.